RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito bom dia, estamos no ar com o Rio Grande em movimento até a 1h. E no programa de hoje você vai ver. Rio Grande do Sul deverá encerrar o ano com um rombo superior a 7 bilhões de reais. Também vamos saber o que que aquela projeção inicial que se fazia da ordem de 25 bilhões de reais para o acumulado quadriênio ainda teve um agravamento muito sério em decorrência da grande recessão. Também vamos saber o que os gaúchos esperam de 2019 e as previsões para o ano que chegam com o Babalorixá, que já está aqui conosco. Então é isso que eu espero para 2019, que o nosso mundo, que eu possa ser melhor, né? E que a mudança ela comece não só no país, mas ela comece principalmente. E ainda em entrevista, vamos saber como lidar com as frustrações do ano que termina e também buscar motivações para 2019. Um rombo bilionário nas contas do Estado. Esse foi o quadro apresentado pelo secretário estadual da Fazenda, Luiz Antônio Bins, durante a prestação de contas que foi realizada dessa gestão. Confira. O Estado em marcha de recuperação. Essa foi a definição dada à atual situação do Rio Grande do Sul quando o assunto é economia. Mas apesar do déficit nos cofres públicos, a reversão da insuficiência financeira foi positiva, segundo o governo, já que a dívida, no início de 2015, era de 25 bilhões de reais e baixou para 7,5 bilhões. E ainda segundo o secretário, será possível entregar a gestão com uma projeção ainda mais baixa, 3,5 bilhões em dívidas. É importante destacar que aquela projeção inicial que se fazia da ordem de 25 bilhões de reais para o acumulado quadriênio ainda teve um agravamento muito sério em decorrência da grande recessão que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, o país como um todo, e que fez com que somente em ICMS o estado perdesse cerca de 11 bilhões de arrecadação. Ainda assim, nós vamos entregar ao estado com uma situação fiscal muito mais favorável. Segundo a atual gestão, nos próximos 4 anos, algumas estratégias são fundamentais para o crescimento econômico aqui do estado. Entre elas, a manutenção das alíquotas do ICMS, a adesão ao regime de recuperação fiscal e as privatizações. Sobre as dívidas do Estado com os trabalhadores, o secretário afirma que as negociações da folha de pagamento devem ser fechadas entre esta quinta e sexta-feira. Estamos hoje ainda enfrentando e tentando viabilizar o encerramento da folha de novembro. Nosso grande objetivo neste momento é primeiro quitar a folha de novembro, para só depois nos preocuparmos em verificar a situação da folha de dezembro. A meta hoje é se pagar o quanto antes a folha de novembro. O balanço foi apresentado na tarde desta quinta-feira na Secretaria Estadual da Fazenda. E além de melhorias na economia para 2019, o que mais será que os gaúchos esperam para esse novo ano? A gente foi para as ruas conferir, vamos dar uma olhada. Eu espero que a gente tenha bastante paz, né? Que agora com a virada também do ano, agora a política mude bastante, né? Que tá bem complicado, né? A segurança de todo mundo e escolas, né? Que eu não terminei ensino médio ainda, mas quero que seja melhor assim pra gente que estuda também. Eu quero que melhore, por causa que na realidade de 2018 eu não pude fazer nada do que eu queria fazer. Então eu quero que em 2019 eu possa fazer aquilo que eu não pude. Voltar a estudar, tentar conseguir um serviço melhor, voltar ao EJA que eu estava fazendo, ter o curso profissionalizantes que eu já tive, continuar fazendo. Eu acho que o ciclo recessivo já passou e há uma renovada esperança de que 2019 nós vamos começar a retomada do crescimento, o emprego, enfim, que a economia vai deslanchar e as pessoas vão encontrar o seu caminho. Espero que seja um ano com saúde, se o governo mudar mesmo, né? E que as pessoas tenham paz e tranquilidade e que vivam o melhor possível.
Bom, como já diz a minha camisa, eu acredito que quando a gente começa a mudar dentro do nosso próprio mundo, as coisas elas sempre se tornam melhores. Então é isso que eu espero para 2019, que o nosso mundo, que eu possa ser melhor, né? E que a mudança ela comece não só no país, mas ela comece principalmente comigo. Tá aí, todo mundo tem diversos desejos, as mais diversas áreas, né? Mas a gente está aqui no estúdio com uma pessoa bem especial que vai trazer as previsões para 2019, também tendências e como a gente pode melhorar essas tendências, né? Para passar bem o ano novo, as cores e tudo mais. Boas vibrações. Estamos aqui recebendo o Babalorixá Luiz Dornelles. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lilian. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos assistem. E vamos falar sobre como atrair. Não adianta a gente querer, desejar as mudanças se a gente não atrair, se não buscarmos maneiras e formas de atrair as energias positivas e a mudança que precisamos, né? Certo. Bom, e antes eu quero fazer o convite para os telespectadores, aí a gente está ao vivo, online ali no Facebook, RDC TV Digital. Entra ali na nossa live, coloca a tua pergunta, a tua dúvida aí para 2019 também sobre o governo, que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Vá colocando aí a tua pergunta e em todas as redes sociais. A gente está ao vivo também no site e nos canais 24 524 da NET. Bom, tu és Babalorixá, né? Tem uma diferença entre Pai de Santo e Babalorixá, né? Pai de Santo e Babalorixá, a única diferença está na maneira de falar. Pai de Santo é a maneira coloquial como nos referimos com aquela pessoa que nos cuida, que zela de nós perante ao santo, perante ao orixá. Então, Babalorixá é a maneira dentro do dialeto iorubá, que nós somos de matriz africana, então temos muitas palavras. E o Babalorixá é a denominação correta. Pai de Santo é o termo coloquial. Certo. Bom, vamos iniciar falando então das boas vibrações, né? Tu disseste que a gente tem a capacidade de modificar as vibrações para atrair mais prosperidade, saúde, enfim. O que nós podemos fazer então? Certamente, Lilian. Nós somos feitos de energia. Então nós também produzimos energia. Desde um pensamento até algumas atitudes que venhamos a tomar, tudo isso tem reflexo, são energias liberadas no universo que vão retornar para nós. Estamos entrando num ano regido pelo orixá Xangô. Para nós aqui da religião afro-gaúcha, aqui no sul, é Xangô, o orixá do equilíbrio, o orixá do fogo. Nós devemos tentar manter o equilíbrio, tanto das energias, dos pensamentos, dos sentimentos também. E é da justiça também, né? Xangô é o orixá da justiça, ele é o justo, ele que julga, que define as sentenças sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes. Ele vai ser o regente, então, de 2019? Isso. O ano de 2019, para nós, do culto afro-gaúcho, será regido por Xangô, o orixá da justiça, do equilíbrio, o elemento fogo, então devemos tomar bastante cuidado também com atitudes intempestivas, porque as pessoas estarão mais tendenciosas a ter esse tipo de comportamento. Então é um ano que tende a ter mais disputas, mais discussões, os ânimos mais acirrados, mas também com mais justiça. Exato, os ânimos mais acalorados e por isso sempre buscar a justiça, o equilíbrio. Essa é a nossa busca. Perfeito. E como a gente também pode, então, assimilar melhor essas energias? Tem alguma cor específica, tanto para a virada como também para durante o ano? A cor que vai estar mais predominante durante o ano é o vermelho com o branco. Vermelho é a cor do fogo, é o elemento do orixá que vai estar regendo. O vermelho combinado com o branco é o que traz o equilíbrio. Então, todos os tons de vermelho combinado com o branco, tons acobreados, que também pertencem ao metal de Xangô. Então, se cercando desses cuidados, dessas atenções, vamos estar atraindo as energias positivas do orixá para nós. Então, a cor, essas são as cores recomendadas, né? Isso. Também, geralmente, a gente vê, né, que todos os anos não é só um orixá que rege, tem mais algum junto? Correto. Existe um orixá regente, junto com ele, vem acompanhando mais alguns orixás. No caso desse ano, orixá Xangô foi rei na terra de Oió.
E ele foi casado com 3, ele teve 3 rainhas. Orixá Obá, Orixá Yansan e Orixá Oxum. E esses 3 orixás entram regendo o ano junto com ele. No início, no primeiro trimestre, nós podemos esperar um movimento muito grande e muito brusco, porque entra o ano Xangô acompanhado da sua esposa Yansan. Xangô é o fogo, Yansan é o vento. Então, Yansan vem soprando as labaredas do fogo. Então, podemos esperar muitos movimentos controversos no primeiro trimestre do ano. E quanto aos fenômenos da natureza, tem a tendência a ter mais o que nesse ano, então? E também, seguindo por essa análise, nesse primeiro trimestre, quando vem Xangô e Yansan, nós podemos esperar grandes tempestades tropicais. Tempestades tropicais, É que agora, já nesse final de ano, a gente já teve aí alguns registros de muitas catástrofes, né, internacionalmente falando, no sentido, assim, teve mais no mar, né, algumas coisas assim, não teve fenômenos assim nesse sentido. Então, sim, a tendência agora... Mas a tendência é que, entrando a regência desses orixás, a tendência é que venham a acontecer essas tempestades e precisamos rezar muito ao orixá para que abrandem, que não nos deixem não seja tão calamitoso. Ok. Vamos, então, para o novo governo, né, que está chegando. Queremos saber qual é a tendência, o que nós podemos esperar, então, do governo aqui do estado, Eduardo Leite. Vamos dar uma olhada, então, Lilian, porque nós buscamos no orixá, no jogo de búzio, uma maneira de nos aconselhar. Eles nos dão uma previsão, uma ideia do que tem para acontecer. Nós fazemos a pergunta e interpretamos a resposta do orixá. Agora, para o governo do nosso governador Eduardo Leite, o que aparece? Inicialmente, ele vem acompanhado de muita esperança. Então, dá para ver que está cercado de boas energias, de boas intenções. Existem uma ideia de colaboração. Quando a gente fala em política, a gente vê muita questão da disputa. E aqui, no caso do nosso governador, me aparecem as boas relações, as boas alianças estabelecidas. Então, eu acredito, pelo que vejo no jogo, que ele vai conseguir se acercar de alianças boas, positivas, inclusive com partidos que não eram aliados, em outras instâncias, trazendo um bom retorno, boas respostas para o Estado. E isso já vem ocorrendo, né? Que ele já fez algumas alianças, já foram firmadas agora recentemente, inclusive com o MDB, né? E ele estava nessa busca por parcerias com os outros partidos, né? O apoio. Verdade, bem lembrado. Então, como já foi concretizado já foram dados alguns passos nessas alianças, e eu vejo boa intenção das outras pessoas. Eu não vejo o perigo. E para nós mostra assim essa boa vontade, esse interesse, tem bons pensamentos e ocorrem boas mudanças no governo com ele. Bom, queremos também, eu quero também perguntar dos senadores, mas eu estou dando uma olhada aqui no Facebook, tem bastante gente assistindo, certamente ansiosos para saber como é que vai ser a gestão do nosso presidente da República, né, Jair Bolsonaro. Sim, nós temos um presidente eleito agora. Da mesma forma, também aparece que o presidente, ele vem representando uma esperança muito grande, mexendo muito com o sentimental, com o lado emocional das pessoas. É bem provável que tenhamos alguns conflitos políticos, de ideias, de ideologia, porque o Orixá Bará, para o pessoal de casa entender, acompanhar, o Orixá Bará é o Orixá da comunicação. E o Orixá Bará me fala sobre problemas, ruídos, interferências de comunicação e de interpretação. Então, nós me marca esse primeiro ano de governo do presidente muito cheio, muito marcado por mal-entendidos, por algumas questões diplomáticas se acerrando mais. Problemas diplomáticos, apontam. Esse é o maior problema que aparece. Exato. Eu não vejo muitas mudanças para esse primeiro ano,
não tem grandes mudanças que a população venha a perceber, venha a sentir, sabe? Ele estaria organizando a casa, se preparando. Esse primeiro ano ele vai estar se apropriando desse conhecimento, entendendo o funcionamento. Não existem grandes movimentações aqui, mas é importante que ele tome bastante cuidado com relações diplomáticas, não só aqui, não só a nível nacional, mas também internacional. Perfeito. Além disso, tem como dar uma olhadinha rapidamente, também tivemos mudança no Senado, né, mudou bastante, e também os deputados que tivemos eleitos, inclusive muitos, tem gaúchos também representando em Brasília, mas tivemos toda uma mudança também aqui na Assembleia Legislativa. Verdade, e parece que essa mudança já havia uma necessidade, todos nós estávamos ansiando por mudanças, e essas mudanças estão começando. Parece muito positivo, existe uma renovação, e essa renovação traz boas ligações, principalmente para o nosso estado. Parece que vai ser um ano muito bom para se solidificar, assim como marcou no jogo do nosso governador, também, né, na parte dos deputados, dos senadores, esse novo time que está se compondo, ele traz grandes mudanças positivas, e principalmente aqui para a nossa região, para o sul, aqui para o nosso estado, tem mudanças, e me parece também, é um bom momento de investir em turismo, porque vamos receber muita gente de fora aqui. Que bacana. Bom, então isso falando de uma maneira geral ali também, no Senado tu não vê nada assim de negativo, de positivo, porque a gente também teve uma mudança bem radical entre os senadores, né? Foi bastante modificado o quadro. Exato, exatamente. Nós tivemos essa mudança, foi essa questão da renovação. Como é um ano regido por Xangô, Xangô pede muito a calma, o equilíbrio, que todos tenhamos o equilíbrio. E me parece que no Senado, quando falamos em senadores, nós vamos ter ainda, no segundo semestre do ano, nós vamos ter um senador passando por um problema muito grave, muito sério, envolvendo perigo, risco, algo relacionado à violência. Então, é importante que todos estejam sempre cautelosos, se cuidando, se preservando, porque parece que vai sair uma notícia muito grave relacionada a um senador. Ok. E aqui para a capital gaúcha, o que nós podemos prever no próximo ano? Nossa querida Porto Alegre. Vamos ver que, com certeza, sendo o centro do estado, tem coisas boas a acontecer também, vai ser beneficiada. Aqui para Porto Alegre nós dá para ver assim no jogo uma riqueza se acercando da cidade, e a riqueza do município, ela vem de turismo, ela vem de várias formas. E aqui está me mostrando as riquezas entrando, muito trabalho, parece que vai ser um ano de algumas obras. Podemos esperar algumas obras desencantando, sendo concluídas, viu? Dá para ver a construção, o equilíbrio. Vai ser um ano bem positivo para a nossa cidade. Bacana. Não posso deixar de perguntar da nossa emissora aqui, a RDC TV, o que é que os búzios nos respondem? Vamos dar uma olhada, perguntar então o que temos para 2019 para a RDC. Que coisa maravilhosa. Lilian tem assim, ó, que nos marca caminhos abertos, é um momento de expansão, sabe? A casa está em ordem, a casa está arrumada, e agora precisa somente botar, como se diz, botar a mão na massa. Agora é só trabalhar, porque a casa já está em ordem, está arrumada. Existem muitas possibilidades e expansão, me fala sobre expansão também. Então, a RDC está num caminho positivo e deve aproveitar esse momento, estando com as bases sólidas como está, agora pode crescer.
entende? E os orixás nos mostram uma boa previsão, bons caminhos pela frente. Crescimento, que bom, hein? Bom, agora chegou a hora da gente preparar aquele patuá para a virada, que todo mundo gosta também, de estar bem preparado. Tu trouxe, né, uma surpresinha para a gente, não só para a virada, mas também para a gente ter aí durante o ano de 2019, né? Sim, com certeza. Nós precisamos ter, eu trouxe uma dica, uma sugestão que o pessoal pode fazer agora nesse início de ano e ir renovando ao longo do ano para atrair essas energias. Eu tenho também uma dica para manter na casa, enquanto o pessoal nos alcança o preparado que eu deixei ali. E podemos mostrar aqui a nossa gamela? Claro. Essa daqui é a nossa primeira dica. Para ter em casa, como entra o ano do orixá Xangô, nós trouxemos as bananas, a romã, que são as frutas de Xangô, a ameixa e a cereja, que são as frutas, e a maçã, que são as frutas de Nhançã, o abacaxi, que é a fruta de Obá, melão e pêssego, que são as frutas de Oxum. Certo. Xangô entra acompanhado de suas esposas e para isso nós trazemos as frutas. É bom ter em casa, tanto na ceia quanto ao longo do ano, é bom que se tenha em casa as frutas que trazem a fartura. Maravilha. E aí o que teu assistente nos trouxe? E aqui eu trouxe um patuá para atrair boas energias. Tá? O arroz, ele representa, tá, o alimento do corpo, ele representa o nosso alimento que precisamos. E as sementes de girassol, elas trazem a prosperidade e representam o sol, que é o alimento da vida. Sem o sol, a vida nenhuma cresce, não se torna fecundo. Então, para isso, pegar uma vasilha, assim como essa, ou pode ser menorzinha, tá? Forra com arroz e cobre ela, faz um círculo com as sementes de girassol. Esse é um patuá de sorte. Se deixa dentro de casa, tá? Dentro de casa, por uma semana. Ao final daquela semana, quando completar uma semana, largar todo ele dentro de um verde. Pode ser um vaso de planta, pode ser um gramado, ao pé de uma árvore, entregar na natureza que seja. Sim. Esse patuá sempre vai atrair boas energias, a energia de renovação e prosperidade. Que é o que todo mundo quer, né? Que todo mundo precisa. Eu vou ler rapidinho aqui o que o pessoal está falando aqui no Facebook. A Juliane Pinto está aqui com a gente, César Figueiredo, grande pai Luiz de Oxum, parabéns pela linda apresentação, orgulho de você. Joelci Pinto, Renata Pimentel, Iago do Oriente, a Renata quer fazer uma pergunta pessoal, não sei se a produção vai permitir aqui, não vai dar tempo. Mas, antes da gente encerrar, então, e o tal do banho de sal grosso, que a gente sabe que muita gente recorre também? O banho de sal grosso é bastante importante, porque o sal grosso, ele nos descarrega. Nós precisamos, assim como tomamos banho todos os dias para limpar o nosso corpo físico, também precisamos fazer a manutenção da nossa energia, limpar o nosso campo espiritual. O banho de sal grosso é importante, ajuda. Se coloca um pouco de sal grosso na palma da mão, se dissolve em uma jarra de água morna e deixa escorrer do pescoço para baixo. Esse é um banho bom para tirar aquela carga, aquele peso. Às vezes a gente está cansado e não sabe bem o porquê. Sim. Mas é importante também passar bastante perfume logo depois desse banho, porque ele descarrega, ou seja, ele tira as energias. E aí a gente complementa com o perfume. Maravilha. Aqui também Andréa Santos, Léo Rosa, o pessoal está elogiando aqui a entrevista, agradecendo, e nós também te agradecemos muito, obrigada, um ótimo 2019 para você, para todo mundo que trabalha contigo. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigada, um bom axé e bons caminhos a todos nesse 2019. É isso aí. Você continue com a gente, estamos ao vivo no Facebook, também nas outras redes sociais. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação e notícias. O Rio Grande em Movimento está de volta e final de ano, início de ano, é um momento
de fazer um balanço, né? Pesar. A maioria das pessoas acaba pesando, né? O que teve de bom, o que teve de ruim, as frustrações, as expectativas realizadas e as não realizadas. Para falar um pouquinho sobre essa época e como lidar com ela, nós estamos recebendo aqui o psicólogo e neurolinguista Marcelo Paixão. Muito bom dia e bem-vindo. Obrigado pelo convite, bom dia, audiência. Então, né? Expectativas, né, Marcelo? O pessoal tem muita expectativa, algumas pessoas até além do normal, né? E o início de ano, ele gera isso, né? Muitas expectativas, muitas metas. Eu queria que tu iniciasse falando um pouquinho sobre isso. Tem uma coisa muito interessante que os grandes desenvolvedores de pessoas, que trabalham com pessoas que querem buscar alto desempenho, para alcançar, realizar um sonho, alguma coisa, eles falam que a expectativa sempre deve estar acima do desempenho. Ou seja, desempenho é a minha ação, aquilo que eu faço, aquilo que eu coloco em prática, né? E a expectativa é aquilo que eu almejo, aquilo que eu busco. Então, é mais ou menos assim, se eu sonho em ter, sei lá, um faturamento, ganhar 10 mil reais ou comprar uma casa, né, eu tenho que colocar um valor sempre acima. A expectativa tem que ser alta de fato. Isso é neurocientificamente comprovado. A expectativa ela vai estar sempre acima do desempenho e, por isso, se eu tenho uma meta de 1, eu tenho que me esforçar por 10. Então, eu tenho que fazer o esforço de 10, seja qual for. Uma casa de 100 mil, eu tenho que pensar que eu vou comprar uma casa de 500 mil e me dedicar para correr atrás disso, para trabalhar em torno disso. A nossa mente funciona dessa forma. Então, uma das primeiras coisas é assim, alinhar a expectativa. Se a nossa expectativa é, por exemplo, sair do vermelho, na verdade, a gente tem que pensar o contrário. É estar com sobras. Qual é a sobra, a reserva que eu vou construir para mim? Porque sair do vermelho não é um objetivo em si, é apagar um fogo. Agora, quando tu coloca muito acima isso, nós moldamos um novo comportamento, uma nova forma de agir, e isso faz com que a gente alcance, por exemplo, uma meta como essa. Né? Pois é, isso é o contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente pensa que não vai ter a expectativa muito alta para não gerar uma frustração muito grande se não der certo, né? Então, não é verdade. Agora, é um ponto extremamente importante, né, o que tu falou. Sim, a maioria das pessoas pensa equivocadamente, tá? Quando a gente fala da frustração, as pessoas elas querem fugir da frustração. E aí que está o equívoco. A frustração, ele é um moldador da nossa personalidade. Tanto que na infância, uma das coisas mais importantes que tem na criação é fazer com que as crianças, quando elas passarem por um processo de frustração, elas aprendam com aquilo, elas entendam aquilo. Então, se a criança deu, por exemplo, um tapa no rosto do pai, o pai ou da mãe tem que mostrar que aquilo ali deixou ele triste, que é errado, e a criança tem que se frustrar para aprender. Mesma coisa quando a gente está pensando em alto desempenho, na ideia de buscar dinheiro, de alcançar objetivos. Eu tenho que passar pela frustração e não fugir dela, aprender com ela, porque ela vai ajudar a moldar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, e aí vai me ajudar a alcançar grandes resultados. É isso que diz a neurolinguística, então. A programação neurolinguística, a neurociência, a psicologia comportamental, a psicologia cognitiva, na verdade, todas elas convergem para a ideia. Hoje, tem um método muito conhecido que é o coaching. Eu estudei diretamente com o cara que inventou o coaching, que é o Timothy Galway, e ele sempre dizia assim, sempre coloca isso, né? Que quando a gente está pensando baixo, a gente voa baixo. A gente tem que voar alto, o pensamento tem que voar alto, o nosso pensamento ele guia os nossos comportamentos. Então, por isso que a gente tem que puxar sempre para o mais alto possível. Para te ter uma ideia, o Timothy Galway, ele é um dos mais famosos coaches que tem aqui. Sim. A gente tem teve um esportista que era o Ayrton Senna. Ele tinha um coach e ele também tinha a ideia de sempre querer ser o primeiro em todas as corridas, não em algumas. Por quê? Porque daí isso sempre vai puxar ele para o alto de desempenho. Seja o que for que a gente vai fazer na nossa vida, sempre colocar a expectativa elevada, vai ter a frustração, a gente não foge, a gente aprende com ela e usa ela ao nosso favor. Pois é, e como não fazer da maneira equivocada, né? Ou seja, ter aquela expectativa alta, sempre tentar ser o melhor, mas não indo para o lado da competitividade exagerada, né? Ou do egoísmo, enfim. Pensa assim, ó, quando a gente está pensando em algo que a gente quer realizar como um sonho, não existe a necessidade da gente competir com outros, tá? Mas com a gente mesmo. Agora, a gente sim, não é errado a gente competir com o nosso melhor. A gente sempre tem que pensar, esse é o melhor que eu posso fazer, eu posso me superar. E, óbvio, a gente não pode transformar isso num sofrimento, e sim em algo que a gente se sinta bem crescendo. Então, o que as pessoas fazem geralmente, e é um equívoco, é não colocar, falar das expectativas, mas não colocar as ações, especificar as ações, prazos. Enfim, algo que realmente ajude a alcançar isso.
Ok, então vamos falar sobre estabelecimento de metas, né? Perfeito. Início de ano, todo mundo vai lá e coloca aquela lista infindável, né? Quais são os teus conselhos, assim? Qual é a melhor maneira, a maneira correta? Tem uma prática que as pessoas fazem sempre na virada do ano, né? Que são os pulinhos, ou início de um novo ano, né? Que são os pulinhos, Também. daí começa a dizer, eu tenho isso, isso, isso. Dizer o que quer não é dizer como vai fazer para aquilo acontecer. Então, se eu tenho um objetivo, por exemplo, comprar um carro, eu tenho que dizer como eu vou fazer para comprar esse carro, o que eu preciso para fazer isso e botar metas, botar as datas. As pessoas não colocam no papel. Tem uma coisa que eu gosto de brincar, que é uma palavra. Tem que tirar da virtualândia, tem que tirar da mente, né? Tem que colocar no papel isso tem que ficar exposto em algum lugar. Faça, por exemplo, tire uma foto desse carro que quer comprar. Coloca na geladeira. Coloca na geladeira dizendo o que tem que mudar, o que tem que acontecer e coloca como um guia comportamental. Isso é extremamente importante para qualquer meta. Até emagrecer, por exemplo. Isso também serve. Um aspecto motivador. Isso é um gatilho que a gente chama, né? Colocar na esteira ali a foto de alguém que tem como meta aquele corpo ali é saudável também? Por incrível que pareça, a gente pode achar um pouquinho estranho, né? Mas o nosso cérebro ele precisa entender aquilo que ele está buscando. Quando as pessoas falam assim, ó, eu não quero engordar, ela não está dizendo o que ela quer de fato. O cérebro não busca o que não quer, ele busca o que quer. Então, sim, colocar aquele corpo que a gente almeja é uma estratégia, é um gatilho que a gente chama, na qual mobiliza a nossa mente a buscar aquilo. É claro, não adianta fazer assim, ó, eu estou com 90 quilos e eu coloco lá um corpo super sarado, trincado. Não, eu tenho que colocar etapas. Querer sair do estado que a gente está aí direto para o ápice, isso causa uma frustração que a gente não consegue corrigir ou aprender com ela, porque ela dói demais. Então, eu coloco primeiro 10 quilos a menos, depois mais 10 quilos a menos, ou 5 quilos a menos. A gente tem que aprender a dividir o nosso objetivo. Aí é mais fácil de alcançar ele. Certo. E durante o ano, como manter também essas metas, né? Porque com a rotina, com os acontecimentos, turbulências, as pessoas às vezes esquecem, chega o final do ano, viu que não cumpriu as suas metas, né? Como, além de manter ali visível aos olhos, tem mais alguma dica? Tem, sim. Tem muitos recursos. Tá? O que a gente mais atende lá no Instituto, ou trabalhando com desenvolvimento de pessoas para alcançar o objetivo, é a ideia da organização. As pessoas precisam organizar em etapas e ter... Nós precisamos de alguém puxando a nossa orelha. Então, a gente não vai simplesmente contratar alguém para puxar a orelha, mas hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Cada etapa da realização, conforme o prazo que foi dado, coloca um lembrete no celular para despertar. Olha, faltam tantos dias para que tu cumpra essa atividade, para alcançar o teu sonho. Faltam tantos minutos para que tu tenha que fazer tal coisa. A melhor coisa que tem é a gente organizar cada etapa e agendar ela e alguma coisa para disparar, né? Um alarme, um lembrete ou algo do gênero. E usar, sim, os motivadores visuais, que a gente chama de gatilhos motivacionais, né? Porque fique a nossa visão, e isso pode ser, como tu falou, na esteira, na geladeira, no armário, às vezes até numa porta em algum lugar. Isso tudo nos ajuda. Grandes empresas utilizam isso também, né? Para ter uma ideia. Muito legal. E a questão da frustração, então, né? Fizemos tudo que deveríamos fazer, seguimos as tuas dicas. Infelizmente, algum dos objetivos não deu certo, veio a frustração. Como lidar? Frustração, o que é a frustração? Ela é um indicador de que aquilo que a gente esperava não aconteceu, tá? Falando assim, de uma forma mais tranquila, ela indica que não aconteceu algo. Eu preciso aprender com aquilo. Eu vou dar um exemplo assim. Tem um grande jogador de golfe chamado Tiger Woods que ele fala que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quando a gente erra e a gente resolve aprender, dar um feedback ou processar aquela informação para tirar um aprendizado, a próxima vez que a gente fizer, a gente vai errar menos. Se a gente entender que cada vez a gente erra menos, daqui a pouco a gente só está acertando. Né? Dificilmente uma pessoa erra, isso é legal de entender, ó. Ela vai buscar um objetivo. Dificilmente uma pessoa que procura entender a sua frustração erra mais de 5 vezes. Dificilmente. Ela fez uma vez, corrigiu. Fez outra vez, corrigiu. Ao longo dos anos, desde 1999, usando bem a estratégia de agendamento, os gatilhos e tudo, a gente percebe que as pessoas conseguem corrigir os seus erros muito rapidamente, mas quando elas conseguem monitorar ele e aprender com ele. Vai se emocionar, a emoção está aí por uma coisa positiva. Seja ela tristeza, angústia, ela está ali para alguma coisa que é a serviço da nossa mente. Então, aprender a utilizar tudo isso. Bom, e quem projeta a felicidade no outro, né? Muita gente, é uma prática comum, né? Ou no outro, ou no relacionamento, coloca todo aquele peso ali. Como lidar com isso também? Bom, isso é natural, né?
Não é que a gente não vá não acontecer, a gente vai acontecer, a gente faz projeções emocionais em várias coisas. O lance é ter que descobrir até que ponto isso está me impedindo de ser quem eu tenho que ser, ou ser quem eu quero ser. Por exemplo, eu estou num relacionamento, daí ele acabou, bom, era um relacionamento, não era a minha vida. Eu sempre digo, tá? Seres humanos não se apaixonam por seres humanos. Seres humanos se apaixonam por vidas. Não interessa se a pessoa é extremamente bonita, rica, seja lá o que for. No momento que aquela pessoa não puder prover aquilo que tu espera emocionalmente, tu já não vai mais querer conviver com ela. Então, a gente não precisa se preocupar, porque, falo da metade das laranjas, né? Nós somos seres completamente diferentes. Não interessa ser homem, mulher, não importa, tá? Pessoas são diferentes, elas mudam, então, elas agem de forma diferente. Então, o que a gente tem que fazer é ver aquilo que é bom e entender que se tiver que acabar um relacionamento ou fazer alguma coisa para melhorar ele, tem que ter flexibilidade dos dois lados. A característica mais importante que existe num relacionamento, pessoas com desejo de mudança e melhoria. Se não existe isso num relacionamento, por exemplo, o relacionamento tende a acabar de alguma forma. A pessoa tem que desejar mudar também, os dois lados, né? E quando a outra pessoa tem muita carência? Quanto à carência afetiva também, como lidar? Aí depende, tá? Ó, porque tem muitos pontos nessa história da carência. Tem gente que tem carência porque elas são mais sinestésicas, vamos dizer assim, elas precisam do afeto, do amor, do contato. Tem pessoas que não, tem pessoas que elas têm um contato, têm o amor ali dentro dela e tudo, só que elas não precisam tanto disso. Tá? Se for uma carência que a gente chama de patológica, bom, aí é importante ver se não está assim demais, a gente tem muitos ciúmes, tem muita marcação. Aí sim seria interessante uma conversa, sentar e falar com o psicólogo. Lembrando que o psicólogo não trabalha só com a ideia da doença, mas também trabalha com a ideia de melhoria, de desenvolvimento, né? Ou então até com, às vezes, poder compartilhar o sofrimento com outra pessoa, se não puder ir ao psicólogo, mas cuidar. Se for excessivo, é um problema. Se não for, carência não é uma coisa ruim, desde que ela seja ponderada. Pois é, e em todas essas situações que tu citaste, aí a autoestima entra aí como uma solução também, né? Ou a falta também da autoestima. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a autoestima também. A autoestima ela tem muitas variações, né? Variações não, ela tem muitos pilares, vamos dizer assim, tá? Ó. A autoestima pode estar relacionada diretamente à tua autopercepção e autoconhecimento. Geralmente é isso, nós precisamos nos conhecer melhor. Essa é uma frase muito antiga, né? Que nós precisamos nos conhecer, conheça-te a ti mesmo, né? A gente precisa aprender a se conhecer, porque quando nós entendemos quem nós somos, a gente trabalha um processo de melhoria e isso corrige a nossa autoestima, eleva ela. Obviamente que às vezes tem uma questão orgânica, pode ser relacionada a uma tireoide, pode ser relacionada a alguma coisa orgânica. Daí precisa sim de ajuda de um médico, de um psiquiatra médico, e se for alguma coisa um pouco mais grave, né, o que é o mais grave, que eu não consigo me mobilizar mesmo, também a ajuda de um psicólogo. Mas a autoestima é o foco que a gente dá na vida. Eu querer enxergar o que tem de bom da minha vida, praticar isso muito bem. A gente pratica muito pouco gratidão no nosso cotidiano. Eu tenho casa, eu tenho onde morar, eu tenho o que comer, eu tenho que aprender a agradecer a isso, as minhas condições. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e ela estava reclamando que ela tinha um pouquinho de miopia. E eu disse assim, bom, eu mostrei um vídeo para ela de uma pessoa que não enxergava cores, né? Tinha daltonismo. E ela colocou um óculos especial, pela primeira vez ela viu as cores da forma como elas são mesmo. A emoção dela, daí ela começou a entender que é importante valorizar coisas simples como enxergar cores. Então é isso, uma das formas de trabalhar a autoestima é agradecer também, né? Mas se não, procurar esses suportes como mencionado anteriormente. Tá certo. E quanto a essa questão ainda das responsabilidades, de assumir ou não responsabilidades, né? A gente falou um pouco no relacionamento, mas em todas as esferas, né? Tem isso e também tem a questão da culpa, né? Muitas pessoas culpam o outro por coisas que seriam de sua responsabilidade, né? Também como proceder, quais as tuas dicas também nesses casos? É assim, né? A culpa é algo que a gente sempre tem que pensar por faixa etária, né? Porque tem coisas que um adulto pode fazer por uma criança, ela não tem muito o que fazer, então ele pode sim ser culpado de alguma coisa. Mas vamos falar de pessoas adultas que estão realizando alguma coisa. Quanto mais a gente joga da pele para fora a culpa no outro, menos a gente domina isso, menos a gente tem controle. Quer controlar, você tem que assumir para você isso. A responsabilidade é minha. Por exemplo, as pessoas ficam falando em correr atrás da felicidade como se fosse algo. Felicidade é um processo.
né? Ela não está fora, ela está sempre dentro. Claro. Então, se eu quero ser feliz, eu tenho que assumir que eu tenho que decidir as coisas. Se for um casamento, um relacionamento, eu tenho que decidir que vou ter um diálogo aberto, por exemplo, e não ficar acumulando. Eu assumir as responsabilidades, por exemplo, é uma garantia de felicidade, de bem-estar, de saúde, de realização, e por aí vai. Tá ótimo. Teríamos muito a conversar ainda aqui, claro. fazer uma sessão contigo, tá? Fiquem à vontade. Mas, infelizmente, nosso tempo encerrou. Muito obrigada, um ótimo 2019. Obrigada pelos esclarecimentos. Tá bom, muito obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado pelo convite. Você continue com a gente. O Rio Grande em Movimento vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com o esporte. Tudo sobre a dupla Grenal com João Batista Filho. Fique com a gente. Chegamos na hora do esporte aqui no Rio Grande em Movimento. Vá mandando sempre o teu recado nas nossas redes sociais, porque já estamos com João Batista Filho, que traz tudo sobre a dupla Grenal. Muito bom dia, João Batista Filho, bem-vindo. Tudo bem, Lilian? Olha só, o esporte hoje é um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque nós fizemos 2 perguntas para os torcedores da dupla Grenal. E a primeira, a gente vai ter a resposta agora. É simples. O que te decepcionou em 2018? Vamos conferir? A gente está aqui nas ruas de Porto Alegre para saber o que você, torcedor da dupla Grenal, acha que o Grêmio ou o Inter erraram em 2018? Eu acho que o Grêmio errou em 2018. Ele não teve muitos erros, né? Teve alguns acertos, mas faltou aquela coisa assim de ir mais para cima. Eu acho que o erro foi o que foi embora, que ainda esqueci o nome dele, que venderam para lá. Eu acho que o Grêmio errou em manter alguns jogadores que já deveriam ter saído. Eu digo que erro foi alguma questão de estratégia, mas errar tem 2 a 3 títulos aí, Recopa, né? O que ele errou? Eu acho que nada. Sim, jogaram bem, mas não foi suficiente para ganhar, né? 2018 errou, é difícil achar um erro, né? Mas eu acho que foi gastar dinheiro em alguns jogadores que talvez não deram resultado, como o André, por exemplo. Acho que não foi muito bom. Qual foi o erro do Inter em 2018? O que ele errou? Acho que errou em tática, acho que errou de algumas contratações e... Deixa eu ver o que mais que ele errou. Acho que isso. Acho que ele não errou, eu acho que ele foi muito bem. Acho que no momento mais decisivo ele afrouxou um pouco o jogo, assim, né? Ele não deu, talvez, tudo que podia ter dado. E muito pouco, graças a Deus. Na verdade, eu acho que foi um ano bom, né, amigo? Foi um ano bom, a gente estava se reconstruindo e até superou as expectativas. Acho que de errado mesmo, nada, acho que foi bom. Não tenho a menor ideia. Eu acho até que ele foi melhor, né? Que eu saiba, né? Não tenho a menor ideia. O que tu acha que o Inter errou em 2018? Não tenho nem ideia. Ok, muitas decepções, coisas que o torcedor não gostou. Mas 2019, ano novo, vida nova. O que a torcida da dupla Grenal, os gremistas e colorados, esperam para este novo ano que está chegando? Bom, vamos conferir na matéria do Pedro Oliveira. As festas de final de ano chegaram. Então, você, torcedor da dupla Grenal, o que daria para Grêmio e Inter de presente para 2019? O que tu daria de presente para o Grêmio? Libertadores, né? Libertadores e Mundial. Saiu o Marinho, né? Acho que ele rateou com aquela declaração. Então, basicamente isso. Acho que o time está muito bem para o ano que vem. De repente, se contratação do Thiago Neves, se ele firmar aí no Tricolor, já tá de bom tamanho para nós aí. Mas sempre tem algum outro, tem que reforçar a equipe, né? Libertadores. O Benedetto. Um jogador específico que não faça o Inter passar vergonha. O Guerreiro em fevereiro. Em que tu daria de presente pro Inter em 2019? Daria um campeonato, ir para Libertadores, só isso, só coisa boa. Pro Inter? Você tem que pensar um pouco, assim de cabeça não sei. Vamos pensar aí, venderia o Fabiano. Venderia o Fabiano. Ai, o presente pro Inter, meu coração.
Muitas decepções em 2018, muita esperança para 2019. Tá certo, Lilian? Aquele abraço. Tá certo, grande abraço, JB. Antes do intervalo, tem muita gente querendo saber como é que vai ficar o tempo, né? Chegamos já no final da semana, tem pessoal se preparando para viajar. Vamos dar uma olhada aí como é que ficam os termômetros aqui na capital e também em outras regiões do estado. Encharqueadas, amanhecemos já com 22 graus, calor bastante grande nessa manhã. E olha aí, as máximas chegam aos 35. Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, máximas de 30 graus e chegada da instabilidade por lá. Assim como no sul do estado, em Pelotas, 32 graus devem ser as máximas. Lá em Uruguaiana, na fronteira, 36 graus devem chegar os termômetros hoje, também com instabilidade. Já aqui na região metropolitana, em Campo Bom, deveremos ter mais calor ainda e tempo seco. Em 37 graus deve ser a máxima por ali hoje. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta. Chegou a época das férias, época de festas de final de ano. E a gente sabe que muitas famílias vivem um drama, né? Os filhos de pais separados. Como lidar com algumas situações que surgem nesta época e também nesse início de ano e época de férias. Para isso, nós recebemos aqui a psicóloga Joana Puglia para nos esclarecer um pouquinho. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, porque é um tema realmente muito relevante, né? Bom, vamos então falar objetivamente, primeiro agora nas festas de fim de ano, né? Já tivemos o Natal e no Ano Novo, e agora nas férias, né? Qual é a tua dica principal, assim, para os pais, né? Como lidar, como saber quando um filho, ele quer, mesmo sendo organizado entre os pais ali, o filho só vai com um deles, não aceita, né, o que foi combinado entre os pais? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante que os pais, né, a mãe e o pai tenham com muita clareza que o objetivo deste momento de férias ou de festas tem que ser o bem-estar da criança, né? Então, assim, quando se planeja com quem a criança vai passar, se vai passar com o papai ou com a mamãe, né, as festas, tanto as festas quanto as férias, tem que se pensar de como essa criança vai passar esses momentos, né? Então, se é uma criança mais pequenininha, mais dependente, não tem por que forçar uma separação que vai deixá-la mais angustiada, mais insegura, né? Este é um ponto importante, né? Em primeiro lugar, o bem-estar da criança. E as disputas do casal têm que ficar de lado nesse momento, né? Certo. Como lidar também com a alienação parental, que ainda é bem comum, né? Exatamente, né? Parece que foi uma invenção do nosso tempo, a alienação parental, mas não, isso é um fenômeno muito antigo que agora foi nominado, né, para ser trabalhado, né? É muito comum, infelizmente, essa prática de que um dos cônjuges, dos pais, né, ou o pai ou a mãe, ou ambos, ou às vezes avós, né, tios, costumam denegrir a imagem do outro, desqualificar o afeto ou a capacidade de cuidar daquela pessoa. Então, é o pai dizendo, tua mãe não presta, tua mãe não te cuida direito, né? Ou a mãe dizendo, teu pai não vai te cuidar, teu pai não se importa contigo, tá lá com os outros filhos, né? Sem levar em consideração que aquela criança ou adolescente está sofrendo, é do pai, da mãe dele e dela que estão falando, né? Então, isso já foi criminalizado, né? Se isso acontecer, tem que ser reportado, denunciado, porque vai ser levado muito a sério. E quando a criança ela vai passar pela primeira vez sem a presença dos pais também? As festas ou também nas férias? Bom, em primeiro lugar, assim, o mais importante, que eu já falei, que é o bem-estar da criança, é também saber que nós não podemos delegar para a criança a escolha, né? Tem pessoas que chegam e dizem para a criança, mas queridinha, tu quer passar com o papai ou com a mamãe no final do ano, né? Quando a gente faz isso, a gente está criando um dilema incrível na criança, um dilema de lealdade, né? Por quê? Porque a criança, ela sabe que se ela disser assim, eu quero passar com a mamãe, ela sabe que ficou implícito que ela não quer passar com o papai, né? E mesmo que ela queira passar com a mãe, porque a mãe, por exemplo, vai para casa da avó, que durante todas as festas natalinas ou de final de ano, ou férias, eles vão para casa da avó materna, por exemplo, e lá se diverte, encontra os primos, brincam, por exemplo. Não é porque ela não queira passar com o pai, é porque ela gosta daquelas pessoas que ela vai passar. Então, o ideal é o quê?
é que a família sente, deixe de lado as brigas, os seus conflitos de casal e pense no que é melhor para a criança. É melhor passar? Então vamos fazer um acordo, né? Ele passa o Natal contigo, Ano Novo comigo, né? E que a criança não precise, que chegue para a criança dito, olha, meu filhinho, nós sentamos e chegamos à conclusão que é melhor tu passar o Natal com a mamãe ou com o papai e o Ano Novo, né? E as férias vai ficar um pedaço com um pedaço com o outro e a criança vai acatar, né? Certo. E rapidamente para a gente encerrar, quando o pai ou a mãe já tem um novo companheiro e esse companheiro não lida bem com a criança, né? Maltrata a criança ou a criança também não se dá bem. Bom, isso é super importante, nós estarmos sempre atentos, né? Pai, mãe, familiares, professores, pessoas que lidam com essa criança, para escutar o que a criança está contando, né? Tem pais adultos que chegam e dizem, eu converso com meu filho. Não, mas às vezes não conversa, escuta, fala, dá discurso, né? E escutar, conversar é escutar o que o outro tem para dizer, né? Então, a criança vai reportar isso, esse maltrato, esse mal-estar, né? E isso nós todos somos responsáveis por isso. Isso não pode acontecer, é violência contra a criança e tem que ser solucionado. Muito obrigada pela tua presença. Volte sempre aqui no programa. Também, eu que agradeço. O Rio Grande em Movimento fica por aqui. Um ótimo dia para você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.